Fala, fiel! Esse é o canal Alerta Alvinegro. Aqui você fica por dentro das notícias, novidades e polêmicas envolvendo o Timão. Então, não se esqueça de se inscrever para não perder nada. Ó, eu vou dizer um negócio para vocês, a situação do Corinthians, ela é catastrófica. Ela é catastrófica. Ela é catastrófica porque o interior, os bastidores do Corinthians, é uma coisa nojenta, abjeta. É um absurdo o que fazem com o Corinthians. Não é agora, hein? Não é agora. Tenho milhões de críticas ao Augusto Melo, tá? Mas peraí. Não é, 5 meses de Corinthians não é... Pera só um minuto, hein? Calma lá, ou não? Sim. Agora 5 meses e é tudo isso. Começou mal, paca. Concordo. Tá na hora do Augusto reagir, ter atitude, entendeu? Não adianta só blá, blá, blá. Agora, e fazendo o Corinthians é brincadeira. Os caras torcem contra o Corinthians, sabotam o Corinthians. O Corinthians é o clube que mais vaza notícia no mundo. Por quê? Porque é um antro lá dentro. Cara, sabe o que eu acho que aconteceu com o Augusto Melo? A questão do Corinthians foi o seguinte, ninguém votou no Augusto Melo. Quem escolheu o Augusto Melo foram os caras que não queriam mais a turma do Andrei Sanches e o do Willian Monteiro Alves. Então, se você botasse um cone lá, ganharia a eleição. Sim. Porque os corintianos, o corintianismo de forma geral, ele votou para tirar essa galera do poder. Ele não votou para eleger o Augusto Melo. E faltou ao Augusto Melo inteligência e preparo para entender essa situação. Ele ganhou um crédito e ele queimou todo esse crédito em 5 meses. Ele já está pendurado na conta do cartão de crédito dele. E não foi por falta de aviso. Não foi por falta de aviso. Então ele precisa entender o seguinte, cara. Ninguém votou no Augusto Melo, ninguém nem sabia quem era o Augusto Melo. Os caras fizeram um voto de protesto. Eles tiraram um grupo político do poder do Corinthians e entregaram para o cara que estava candidato. E esse grupo político não admite que perdeu a eleição. Não, e ainda tem força nos bastidores. Não. Óbvio que tem força nos bastidores. Cara, eu sei que amanhã tem uma reunião, amanhã o Augusto vai colocar os novos diretores, não sei quem são, do marketing, do jurídico e do... Marketing, jurídico e... Futebol também. Não é o futebol. Ele ia colocar um novo diretor adjunto financeiro. Lá também. Financeiro. O Rosala foi embora também. Só que tá na hora do Augusto, só olha, tem que dar porrada, tem que falar. Agora que o Augusto errou uma barbaridade, errou. Mas sabota o clube, cara. Ô, Benja. Essa do Carlos Miguel... É uma vergonha o que fizeram, cara. Pera lá. A César, o que é de César? Eu concordo com o Nori também, mas quem elegeu o Augusto Melo foi o André Negão naquele debate do Mesa Redonda. Isso daí é fato. Aquele debate do Mesa Redonda foi um negócio mais constrangedor que eu vi na vida. Porque até então, para quem acompanhava a boca de urna dentro do Parque São Jorge, sabia-se que existia ali um equilíbrio na eleição. Até todo mundo falando ali a respeito da situação, que o André é até favorito para alguns, enfim. O Benjamin colocou um... Tô postando nós aí o Edinho soltou um áudio aí. Tá. Então o negócio é o seguinte, com relação àquele debate, eu acho que foi ali que escandalizou de vez ali, que todo mundo entendeu que o André Negão não podia, não tinha condições de ser o novo presidente do Corinthians. Eu concordo, Benja, que o Augusto recebeu a tal da herança maldita, porque desses 2 bilhões e 100, se a gente pegar o que ele fez aí, gastou 150, 180 milhões para montar um time, debita isso. O restante faz parte da administração da renovação e transparência que ferrou o clube. Financeiramente ferraram o clube. Posto isso, Benjamin, é aquele negócio. A César, o que é de César? Esse negócio, o Carlos Miguel que fizeram um absurdo, concordo que é um absurdo. Mas o empresário, ele acabou forçando uma situação porque eles não sabiam quando o Cássio ia parar, eles não queriam deixar o goleiro amarrado junto ao Corinthians. Perfeito. Mas qualquer dirigente minimamente competente, coisa que o Duílio não é e provou nesses anos que ele esteve à frente do Corinthians, chegaria no empresário do jogador e no próprio atleta e diria o seguinte: o Cássio, ele tem contrato até o final de 2024. Fala, você é o sucessor do Cássio. Para provar que eu tô te mostrando que eu confio em você, vou te dar um aumento. Ele ganhava 250, aumentava para 350 e aumentava o valor da multa. Qualquer dirigente minimamente competente faria isso, ele não fez. Porém, Benjamin, vamos entrar aqui na seara Augusto Melo. O Augusto Melo, Benjamin, quando ele assume o time em janeiro, ele tinha toda a possibilidade, ainda mais depois da rasteira que ele tomou nesse caso do Lucas Veríssimo, qualquer cara competente, qualquer cara, no mínimo, que consiga abrir uma porta girando uma maçaneta e não quebrando ela com a cabeça, conseguiria chegar lá e falar, me traga todos os contratos que eu quero analisar minuciosamente cada um deles. Olharia aqui, o Carlos Miguel tá com uma multa de 4 milhões de euros. Opa, chama o moleque aqui. Não chamaram, Benjamin. Não chamaram. Deixaram o contrato correndo, viram que a multa era de 4 milhões de euros agora que chegou uma proposta e quando já tinham mandado o Cássio embora. Então, cadê o dirigente? Mas eu deixei tudo na mão do Rubão.
Culpa sua, Augusto Melo. Se você nominou um incompetente junto com você para tomar conta do futebol, a responsabilidade é sua. Se eu puser, por exemplo, um ornitorrinco para pilotar meu foguete e ele explodiu o foguete no meio do caminho, a culpa não é dele, é minha. Porque eu dei a chave do foguete pro ornitorrinco. E quando você coloca pessoas incapacitadas nos cargos que você colocou, a responsabilidade é sua. Não coloque tudo na conta da Renovação e Transparência, que te jogou no colo sim uma bomba, uma herança maldita, mas quem está dando força para esses caras voltarem é você, Augusto. É você. Porque quando você delega poderes para incompetentes, a responsabilidade é sua. Quem não viu o Carlos Miguel com uma multa de 4 milhões de euros antes de mandar o Cássio embora foi você. Então, não adianta querer tirar o corpo fora e colocar tudo na conta dos caras, não. Eles têm culpa e muita, mas você também tem. Você também tem. Quando você comete, eu vou colocar o termo aqui, equívocos, que não é permitido dentro do futebol, Nori. O Augusto Melo tem cometido erros tão absurdos quanto um dirigente de várzea. Mas nem na várzea a gente vê tanta coisa ridícula como essa. Eu vou dizer um negócio pra você. Esse cara aí também, eu espero que nunca mais ele pise no Corinthians. Quem? Esse Carlos Miguel. Tá? Esse cara também, eu vou te falar, não pode. Vai ficar o Júlio, vai ficar o Júlio, caramba. É outro ingrato. Ô, Antônio Oliveira, acabou esse cara. Esse cara não tem que jogar, não. Não, ele tava treinando ontem postando fotinho ainda. Então, absurdo esse cara, porque foi avisado, queria ser titular, aí na hora que vem titular o cara vai embora. Por quê? Porque tudo é arquitetado lá dentro do Corinthians, gente. A torcida do Corinthians tem que abrir o olho com o que acontece lá dentro. É tudo arquitetado, é tudo planejado. Eles vão jogar o Corinthians lá pro fundo do poço. Mas não chegou? Não, ele tá chegando. Tem muito mais coisa pra vir aí. Por isso que ou o Augusto reage, tá certo? Ou ele reage, ou a coisa vai ficar pior. O que é reagir? Ele fala toda semana. Semana que vem você vai ver. Aguarda, você tá vendo, tá pra estourar, Semana que vem. Cadê a auditoria que ele falou? Não é auditoria, é consultoria. Mas ele falou aqui que Cadê é o relatório da transparência da Ernest Young? Cadê as coisas? O Conselho aprovou as contas do Duílio. Olha, eu vou te falar, eu sempre fui contrário ao Massaf do Corinthians. Mas eles estão fazendo uma situação e daqui a pouco alguém de lá vai trazer um grupo. Ali ninguém se dá mal, viu? O único que se dá mal lá dentro do Corinthians é o Corinthians. Não tem uma pessoa hoje, se você olhar dentro das pessoas que estão dentro do Corinthians, não tem uma pessoa que a gente olha e fala assim, olha, é uma luz no fim do túnel. Não tem. O Corinthians hoje é terra arrasada. E o pior é os caras de binóculo sentados ali no sofá, se divertindo e jogando gasolina no incêndio. Caras que não podem fazer isso. E eu não entendo por que não se abre essa porcaria dessa caixa preta do Parque São Jorge. Abre. A caixa preta no Corinthians não começou em janeiro de 2024. Essa semana saiu, o Corinthians perdeu um processo, pagou 700 pau para um jogador. Você viu isso? Não. Que sequer treinou no clube. De 2017. Chegou a ter mais de 100 jogadores numa época. O Corinthians tinha mais de 100 jogadores. O cara sequer treinou. Aí foi na justiça, levou 700 pau, cara. O goleiro. Então esse Carlos Miguel, o Augusto Melo. Esse cara acabou, meu. Manda ele embora. Vai pro inferno esse cara. Vai pro inferno. Vai querer jogar, vou jogar até o último dia. Não precisa, não. É, lógico. Precisa, não. Mas tem que ter orgulho, cara. Lógico que tem, cara. Já ferrou mesmo. Não vou Você passa uma mensagem pro resto do elenco. Não é brincadeira aqui. Não é o cara entra e sai quando quiser. Eu até entendo, talvez, o pensamento do Carlos Miguel, que treinou um tempão ali com o Cássio. E o Cássio foi meio chutado do Corinthians, né? A gente pode resumir a situação. E talvez isso tenha influenciado na decisão dele. Agora, o Corinthians tem que reagir, mostrar de alguma forma para os jogadores que estão no Corinthians, o Corinthians continua. O Carlos Miguel foi embora. Um abraço para ele, que seja feliz lá. Senão, se o Corinthians ficar muito, Carlos Miguel, pelo amor de Deus, joga mais um mês aqui. O que os outros jogadores vão pensar? Não, mas eu quero que esse cara nunca mais sequer sobrevoe o espaço aéreo do Corinthians. Esse cara ficou lá no banco. Quando chegou a chance do cara, o cara vai embora. Vai embora porque vai ver quem é que vendeu. O mesmo time lá na Inglaterra. É as coisas que acontecem nos bastidores do Corinthians. Gente, não precisa ser nenhum gênio do jornalismo. Vai lá. São os mesmos times, os mesmos empresários. O que a Jornal Oficial ainda manda muito no Corinthians? Não, eu mando. E outra, Benja, numa dessa, tá sendo construído aqui um caminho para que o Andrés retorne. Isso daí é fato. Porque diante de toda a incompetência que a gente está vendo na gestão do Augusto Melo, é nítido que daqui a pouco o Andrés ele cai de paraquedas ali. E se numa dessa resolvem transformar o Corinthians numa SAF, quem de forma mirabolante vai aparecer dentro do Parque São Jorge? É óbvio que é o Kia. O Kia numa dessa ele vira o dono do Corinthians. Eu acho engraçado, os caras falam assim,
Pô, esse negócio da vai de bet, pô, escândalo e tal. Gente, o ex-presidente lá, o Duílio, que cometeu atrocidades como presidente do Corinthians, fechou uma parceria com uma empresa que não existia, cara. Sim. A Tausa. Inclusive... É o mesmo caso que está acontecendo com a Vaidbet agora. Inclusive na justiça, agora o dono da empresa pediu para não executar porque não tem patrimônio. Como é? Essa empresa ia pagar o salário do Paulinho? E cadê o conselho do Corinthians? Cadê todo mundo para falar? Por que aquilo passou batido? Ninguém fala porque todo mundo rabo preso. Mas vou falar, Benja, com relação a esse patrocínio do Corinthians também, a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco. Eu vou falar quem é o goleiro. Quem é o goleiro? Essa é boa. Quem é o goleiro que... Conclua então, depois a gente fala do patrocínio. É que eu vou te falar, ó, gente, ele foi sondado. Que aí as pessoas mudam tudo que eu falo. Ó, o Ben já falou que tá contratado. O goleiro que sondaram é o Santos, ex-goleiro do Flamengo, que está na reserva do Fortaleza, tá? Eu liguei agora há pouco, antes de entrar no ar, para uma pessoa do Fortaleza, um dirigente, perguntei, a pessoa me confirmou. Falou, ó, ele foi sondado sim, não teve nada mais que isso. Acontece que, como o Fortaleza joga hoje a final da Copa do Nordeste contra o CRB lá em Alagoas, tá com a mão no título. 2-0 primeiro jogo. Foi 2-0 o primeiro jogo no Castelão. A diretoria do Fortaleza falou assim, essa semana não falamos de nada. Então, se vai ser o Santos o novo goleiro do Corinthians, honestamente eu não sei. Mas é o seguinte, ninguém falou assim, não sai de jeito nenhum. Não foi essa a resposta. Não, né? não falou, não sai, até porque o Santos, quando foi contratado, o Santos está na reserva do Fortaleza, né? Sim. Então, repito, o dirigente do Fortaleza acabou de me confirmar que ele foi sondado, só que até hoje o Fortaleza só vai conversar disso aí esperando o final da Copa do Nordeste. Você acha um bom goleiro? Bom goleiro. Cara, quando ele foi pro Flamengo, se esperava que fosse para ser titular do Flamengo, né? Foi estranho tudo que aconteceu com ele. Acho que é um bom nome pro Corinthians. O cara que... O goleiro do Fortaleza, o João Ricardo, tá muito bem. Goleiraço, tem jogado muito. E o Santos pode ter essa oportunidade aí para dar uma reconstrução de carreira, um novo rumo na carreira. Um cara que é experiente, que conhece times grandes. Isso me parece um bom nome pro Corinthians. Eu não sei não, viu, Nori? Por estar no banco, já foi, mas por estar no banco do Fortaleza, ainda mais aí com essa titularidade absurda do João Ricardo, eu não acredito que pro Corinthians hoje seja um goleiro pra vir aí com status de titular, vem pra salvar a lavoura. Mano? Então, esse é o problema, Benja, porque a gente vê transições de goleiros. Quanto tempo o São Paulo demorou pra contratar um goleiro que realmente suprisse a necessidade no gol? Quanto tempo outros clubes tiveram... Esse foi o preço da inexperiência do Augusto. Sim. Tem que sair desesperado atrás de um goleiro que até 15 dias atrás tinha dois espetaculares. Um cara que talvez, Benja, possa ser uma alternativa também é o Groi. O Groi, que o Santos esteve atrás recentemente, estava jogando na Arábia, enfim. O Groi acabou não aceitando uma proposta. Groi? Já é... acho que uns 30 e pouco. Tá bom, pra goleiro tá bom, pô. Tem goleiro de 40 aí jogando muito. Mas o Groi é um goleiro que eu acho que talvez pro Corinthians hoje, mesmo vindo de um futebol árabe... 37. 37. Pra quebrar o galho, Benja. Infelizmente, hoje é aquela situação. Não é o ideal. Clube. Ele saiu do futebol árabe. Então não é. Eu vou te falar por quê. Porque quando eu liguei para um dirigente do Corinthians hoje, para perguntar do goleiro, o que a pessoa falou para mim é o seguinte, está praticamente certo. E eu falei, quem é? Não posso falar porque ele está em outro clube ainda. Tá? Então não é o Marcelo Groi. Aí eu levantei a história do Santos, goleiro que está no Fortaleza. E o Corinthians deve anunciar o goleiro agora nesse começo de semana. Então, como o dirigente do Fortaleza me confirmou hoje que só vai conversar a partir de amanhã, e que nem o Nori falou, em nenhum momento a pessoa falou para mim... Não sai. Não sai. Pelo contrário, alivia. Deve ser um goleiro que não deve ser tão barato para ficar no banco. Sim. É um nome que dentro da realidade pode até ser uma alternativa, mas não é o goleiro que o corintiano esperava, né? Mas ultimamente que ultimamente o corintiano tem esperado, né, para falar a verdade. Agora só com relação a esse negócio do patrocínio aí, Benja, na boa. O Augusto Melo, mais uma vez, ele erra e erra feio. Essa notinha ridícula que o Corinthians emitiu, olha, porque a empresa resolveu de forma unilateral rescindir o contrato, se beneficiou do Corinthians e blá, 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 blá. Nori, com todo respeito, o Corinthians tinha que ir com o pé no peito. Porque existe uma investigação de uma suposta empresa que recebeu, uma suposta empresa laranja que teria recebido uma comissão, uma transferência bancária. Dessa comissão o Corinthians pagou para uma empresa que está constituída em contrato. Então, se tem três partes no contrato, Corinthians, a patrocinadora e a empresa,
que recebeu a comissão e estava legalmente constituída ali dentro, até dos parâmetros jurídicos, o Corinthians fez um repasse dessa comissão para essa empresa. O que essa empresa vai fazer com o dinheiro para outra empresa, qual a responsabilidade que o Corinthians tem dentro desse processo, juridicamente falando? Mas não vai no peito, se não vai no peito é porque não pode. Exatamente, exatamente. Então, Augusto Melo, qual o seu temor? Por que você não executa a multa rescisória, que é o saldo remanescente do contrato em 10%, que hoje daria em torno de 30 milhões? Por que você emitiu essa nota branda, Augusto Melo? Já que o Corinthians, teoricamente, na presunção da inocência, Nori, até que se prove o contrário, todo mundo é inocente, por que você não vai realmente para a justiça e executa esse contrato exigindo a multa rescisória, Augusto Melo? Não emita essa notinha branda achando, resolveram rescindir, tudo bem, porque é esse o pensamento que eu tive. A interpretação que eu tive é essa, que vai ficar por isso mesmo. Ué, rescindiu o contrato? Executa. O Corinthians não ia executar a Tausa? Ué, faz a mesma coisa. Não tem nem quem executar, o cara pedir, pelo amor de Deus, tinha patrimônio. Então. Agora, o que eu queria saber, Nori, é o seguinte, gente, hoje você tem, a maioria dos clubes do futebol brasileiro, né? Você tem casas de aposta patrocinando. Boa parte deles, A grande maioria. O que eu queria saber da VaidBet, e é uma dúvida, tá? É apenas uma dúvida. Quando saiu agora, no começo do ano, a regulamentação das casas de aposta, elas são agora oficiais, tem uma série de atributos que são dados a ele, impostos, aquela outorga de 30 milhões, que é tipo um alvará para funcionar, enfim, uma série de coisas. Não são todas as casas de apostas que vão aderir a isso, né? Assim como na Inglaterra, que é o país que domina isso há anos, você tem 87% regularizado, mas você tem o restante, os 13% trabalham numa clandestinidade, ok? O que acontece? Eu queria só saber se a VaidBet, ela entrou com o processo de regulamentação. Porque se não entrou, nenhuma casa de aposta que não entrou no processo de regulamentação pode patrocinar nada. Vocês sabiam disso? Não pode estar em camisa de clube, não pode fazer Google, Facebook, nenhum tipo de divulgação. Se não estiver dentro da lei, não vai poder operar. Então, certo? Cara, eles têm era um contrato de 3 anos. Pergunto. Se fala no Cruzeiro agora, que iria para o Cruzeiro a VaidBet. Mas como é que... Então, eu só queria saber se ela foi para o Cruzeiro, se ela entrou no processo de regulamentação. Imagino que Porque sim. eu acredito que muitos aí que estão patrocinando, não sei se todos vão entrar. Mas aí você vai... Como você usou o termo clandestinidade, nem sei se juridicamente cabe nesse caso. Mas o que eu sei, eu não sou apostador, mas eu sei que tem muitas casas de apostas, por exemplo, que os servidores estão baseados em países como a Ucrânia, por exemplo. Tem nada, você entra no Brasil, você entra lá no endereço, você aposta, mas não tem nada a ver com o Brasil, não tem nem operação, não tem nem escritório no Brasil. Agora, eu imagino que esse tipo de operação não vai mais poder acontecer agora. Agora, você pode até ter. Não, se a casa não se regulariza, ela continua trabalhando assim. Agora, eu estou falando no aspecto de publicidade. Não entrou no processo de regulamentação, gente, não pode anunciar em lugar nenhum. Nenhum. A gente precisa saber também, Benja, porque, por exemplo, o dirigente do Corinthians me disse que tem... Agora, desculpa, mano, mas falei com uma pessoa que falou para mim, segundo essa pessoa falou para mim, tem 6 novos casas de aposta já para querer entrar no Master e mais 2 empresas que não são no ramo. Eu quero ver pagar o que pagava a tal da VaidBet. Mas não pagava. Não pagava. Não, 360... Não, eles pagavam 10 milhões por mês. Então, mas são 360 milhões. Gente, nenhuma casa de aposta hoje no Brasil, essa conta não fecha nunca. Mas, ô Benja, se a gente pegar aqui, o projeto que foi apresentado ao Corinthians era de pagamento mensal de 10 milhões. Se houve o pagamento até então de 5 meses ou 6 meses, isso daí ia ser praticamente o mesmo que o Duílio queria anunciar quando ele estava deixando o clube. Segundo ele tinha apresentado uma proposta aí de 50 milhões do patrocínio, que também era uma casa de apostas. Depois esse patrocínio subiu para 70 milhões. E, por exemplo, se a VaidBet pagou tudo isso ao Corinthians, já praticamente igualou o que o Corinthians receberia das mãos do último patrocinador. Agora, só com relação ao que você falou da regulamentação, Benja, o Brasil ele tem uma frase que é interessante, né, Nori? Por exemplo, essa lei não pegou. Porque o Código do Torcedor, Benja, é uma lei federal. E dentro do Código do Torcedor dizia que o dirigente que lesar o clube de forma dolosa, ele vai arcar com os próprios bens. Quantos dirigentes, que a gente já viu passando por inúmeros clubes brasileiros, falindo esses clubes, pagaram com os próprios bens? Foram responsabilizados na justiça. Sim, mas a regulamentação... Aqui tem essa frase, Benjamin, a lei não pegou. Numa dessa tem sempre o jeitinho brasileiro. Não tem jeitinho brasileiro, não tem porque regulamentação, nós estamos falando de arrecadação de impostos e muito dinheiro. Veja, a gente vê aí, o próprio governo, com esse negócio de Profut, os clubes não cumprem o que eles combinam com o governo. São coisas diferentes. Não são impostos são pro governo. Mano. A regulamentação, se você não entrou
Não tem. Mas, Benja, o Profut é uma regulamentação do governo, imposta aos clubes para financiar impostos. Então, e eles não pagam. Então, eles endividam ainda mais. Então aguarde. Na hora que encerrar o prazo, você vai ver que as empresas... Mas aí é mais um vacilo do Corinthians, né? Se o Corinthians fechou o contrato com uma empresa que não aderiu à regulamentação desse mercado, às novas regulamentações legais, o Corinthians, de novo, fez mais um erro. Porque se você, com um time como o Corinthians, a importância que tem o Corinthians, tem uma empresa que vai patrocinar o Corinthians, o cara tem que saber de onde vem essa empresa, quem são os donos da empresa, onde ela está registrada, se ela opera legalmente ou não. Se não fizeram isso, também erraram mais uma vez. Então, do mesmo jeito que erraram, que nem eu falo pro Augusto, não era momento de colocar gente inexperiente no futebol. Entendeu? Não era o momento, ele precisava devolver o favor político dele. Anuncia jogador sem ter contrato, apresenta jogador em treino coletivo sem ter contrato assinado, contrata treinador de São Bernardo, quando chega o cara, ninguém viu que não podia. O Mano falou, Benja, é tudo favor político. Ninguém votou nele, ele não tinha peso para ser eleito. Os caras votaram numa situação para derrubar o adversário dele. E passaram para ele um crédito. Olha, você tem aí um crédito. Elegemos você, mas na verdade não foi você. A gente derrubou outro cara. Se vira aí, faz alguma coisa. Como ele não tem sustentação política sozinho, ele foi moldando as coisas. Um aqui, outro ali. E os caras estão abandonando o barco então, agora. Sustentação política ele não tinha. Mas ele jamais poderia dar a largada dele... Por isso que ele queimou o crédito. Do jeito que ele largou, entendeu? Não precisava ser nenhum gênio. Cansei de falar para ele. Falei, no dia da eleição, você vai dar o futebol na mão do Rubão, cara. Mas será que ele tinha outro nome para dar? De repente, no acordo que ele fez para ser eleito, ele falou: você vai me apoiar? A tua chapinha, não sei o que, lá, vai votar em mim? Vai, então você é o diretor de futebol. É política.